Fala aí, galera, tranquilidade, vamos aí comigo mais uma matemática, um estudo aí sobre essa função, é uma função dada n de x igual a menos 4x quadrado mais 32x, né? A função quadrática, perfeito. Então a gente precisa analisar algumas coisas, né? Vamos fazer o estudo dessa função, o estudo dessa concavidade dessa parábola, fazer o estudo do sinal, né, dos valores que y podem assumir. Show de bola. Como também domínio, contra domínio e imagem dessa nossa lindeza. Então, a primeira coisa aqui eu posso observar o que é tentar observar ela, quais métodos eu consigo resolvê-la. Primeira coisa, eu consigo observar aqui que a gente consegue desenvolver por fatoração, certo? Fatoração, mas o que seria essa fatoração, né? Reescrever, né, essa função. E eu vou usar o método de fatoração aqui por fator comum, né? Quem que é o fator comum quando eu falo? Fator comum é o que aparece neste termo e também neste termo. Quem que aparece? Exato. Quem aparece é o x. Só que a gente vai pegar o que tem menor expoente. Então, a gente vai colocar em evidência, tá bom? Então, aqui vou colocar o x como em evidência. Tirando a incógnita aí, né? A gente consegue observar na parte numérica, se a gente tem um divisor comum de 4 e 32, sim, ambos são divisíveis por 4. Então, também posso colocar como fator comum, né, o menos 4. Perfeito. Agora, vou escrever em forma de um produto. Como assim um produto, né? Estou fatorando. Vou pegar agora aqui o menos 4x quadrado e vou dividir pelo esse fator comum por menos 4x. Menos 4 foi embora, vai ficar somente x. Põe aqui. Isso significa o quê? Se eu fazer esse vezes esse novamente, eu volto a ter essa lindeza. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos pegar também o 32x e dividir por quem? Por menos 4x. X com x foi embora para o espaço, né? Para a galáxia. 32 dividido por menos 4, a gente vai dar menos 8. Olha que maravilha! E isso tudo igual a zero. Por que igualar a zero, pessoal? Igualar a zero que a gente quer encontrar, né, o ponto onde essa parábola ela vai cruzar, interceptar o eixo x. Então, ela vai interceptar o eixo x quando o y for zero, por isso está sendo igualado a zero. Então, obviamente, eu posso dizer que é este carinha é o igual a zero, menos 4x igual a zero. Obviamente, me dá x igual a zero. E eu posso pegar também x menos 8 igualar a zero e obtenho x igual a 8. Encontramos as duas raízes quando o y for zero, raiz ou zero da função. Por isso que chama raiz ou zero da função. Professor, mas eu acho um pouco complicado fatoração. Mas nada impede vocês, um caminho um pouco mais longo, mas é olhar pela resolução, pelo método de função, resolução de função quadrática, que é a ideia de achar o discriminante. Quem que é esse discriminante? O delta. Mas antes de calcularmos o delta, nós temos que encontrar os nossos coeficientes. Coeficientes A é aquele que está aqui multiplicando a incógnita x ao quadrado, menos 4. Quem que é o B? O coeficiente B é o que está multiplicando aqui. Perfeitamente, então vai ser 32. E quem que é o termo independente? Eu não tenho. O termo independente é zero. Então, obviamente, agora a gente consegue encontrar delta. Delta, lembra, B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Show! Então, podemos interpretar que delta nada mais que B32 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 vezes o C, que é zero. E se foi para Beleléu, isso dá zero. Obviamente, agora tem a raiz de 32.024. Falta nós encontrarmos quem? Exato, encontrarmos, né, o nosso x, né? Que é o que? Recordam? Sim, né? Todo mundo recorda. Então, vamos lá.
Vamos pegar aqui que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de θ, dividido por 2 vezes o a, aquela famosa, né, forma, né, o método de se calcular funções quadráticas aí. Então, x vai ser igual a menos b, b menos 32, mais ou menos a raiz quadrada de delta, a raiz quadrada de 1024 dá 32, 32 vezes 32, isso, né, 1024, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Pomos lá como a primeira raiz, na parte positiva, devo 32 e vai dar 0. Ah, que bonito, olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Então, x, duas linhas, ou x2, temos que ter menos 32 com menos 32, menos 64, menos 64 dividido por menos 8 vai dar 8, exatamente o que a gente acabou de encontrar. Olha que matemática maravilhosa. Então, vamos continuar, né? Então, isso significa que a gente encontrou as raízes quando o y for zero, raiz ao zero da função. Então, agora a gente consegue fazer um estudo dessa parábola. Né? Então, a parábola aqui, vou colocar ela aqui embaixo. É o eixo das abscissas. E vai encostar em qual ponto no eixo das abscissas? Exatamente, no zero. Vamos supor que o zero esteja aqui. E aqui no outro ponto que vai ser quem? O 8. São as duas raízes, onde zero, o y for zero, vai interceptar esse lado. Mas olhando aqui a concavidade da parábola, ó. É a menor do que zero, então tá chorando. Se tá chorando, a gente vai ter uma parábola chorando assim, mais ou menos assim. Certo? Deixa eu melhorar aqui bonitinho. Ela vai atingir um valor, um y máximo. Atingir um valor máximo e vai descer novamente. Então tá aqui, vamos melhorar. Belezinha. Certinho. Então vamos fazer o estudo. Se eu pegar aqui essa parte do centro, quando for maior do que 0 e menor do que 8, pensando lá no eixo das ordenadas, o y, aqui é onde o y está sendo positivo, olha que coisa linda. Aqui o y está abaixo, o eixo x, aqui negativo e aqui também negativo. Então, através do estudo de sinal, a gente diz quando o y vai ser maior do que 0. Somente C, o quê? Maior do que 0 somente nesse ponto, quando for maior do que 0 e menor do que 8. Então, vamos lá escrever, x tem que ser o quê? Maior do que 0 e menor do que 8. E quando o y a gente vai atingir um y menor do que 0? C, somente C, qual o seu valor de x? Então, vamos olhar aqui, ó, com tranquilidade. Então, aqui, se eu vim para cá, tá vendo aqui que meu y está descendo? Certo? Então, vai ter que ser o quê? Menor do que quem? Isso, menor do que 0. E tem que ser o quê? Maior do que 8. Show! Né? E quando vai ser 0? Opa, y0, raiz ao zero da função, lembrou? Quando x for igual a 0, opa, ou x tem que ser igual a 8. Esse é o estudo de sinal que a gente tem. Além disso, né, nós conseguimos observar quem que é o domínio da função. São todos os valores reais, né? Contra o domínio da função, né? São os valores, né, reais, o conjunto dos reais. E quem que é a imagem? Para a gente saber a imagem são os valores, né, de y. Então, eu preciso calcular y do vértice, que é menos delta dividido por 4 vezes a. Y do vértice menos delta. Vai dar quanto? Isso, menos 1024 dividido por 4 vezes a. 4 vezes menos 4 dá menos, né, 16. E beleza. E aqui que a gente vai fazer agora, né? Menos 16 e y no vértice só pode ser 64. Então, esse valor máximo aqui, né, que a gente atingiu é no 64. Então, os valores de y precisa ser o quê? Opa, tá vendo que tem que ser menor, tá descendo, para atingir todos os valores em y, todas as imagens possíveis. Então, a gente diz que y tem que ser o quê? Menor
igual a quem? A 64. Top! Ou podemos dizer o quê? Né? Que ele vem de menos infinito, né? O infinito a gente não inclui, né? Menos infinito, até quem? Até 64. E a gente, né? Intervalo fechado, porque ele é igual, tem que ser o quê? Né? Igual. Intervalo aberto, que a gente não consegue, né? Atingir os valores aí finitos. Perfeito? Então é basicamente isso o estudo da nossa função, né? Estudando aqui, calculando as raízes ao zero, né? Podemos calcular agora também o x do vértice. O x do vértice nada mais é onde divide a parábola, né, ao centro, e nada mais é menos b dividido por 2 vezes o a. Obviamente temos que x do vértice, quem que é o b? Menos 32 dividido por quem? Por 2 vezes o a por menos 8. O x do vértice tem que ser 4. Perfeito. Então aqui, então esse ponto aqui é o 4 e 64. Ficamos por aqui. Espero que tenham compreendido e até a próxima.